Esse homem foi levado por uma criatura diante de testemunhas e voltou com marcas. Boa noite, pessoal. Hoje vamos trazer um dos casos mais impressionantes e, ao mesmo tempo, pouco conhecidos da ufologia mundial. A história de Filiberto Cárdenas começa como um simples passeio noturno por Miami, nos Estados Unidos, mas termina com um desaparecimento registrado pela polícia, testemunhas presenciais e um relato perturbador de contato com seres de outro mundo. Filiberto era um homem simples, comerciante de origem cubana, que jamais imaginaria ser protagonista de um dos relatos mais estranhos e bem documentados sobre abduções. Seu depoimento, dado com consistência ao longo dos anos, permanece um enigma para autoridades e pesquisadores, tanto pelo conteúdo quanto pelas evidências que o acompanham. Tudo começou em 3 de janeiro de 1979. Filiberto estava acompanhado de Fernando Martí, um amigo próximo, além da esposa de Fernando e outra amiga do casal. Eles haviam saído para fazer algumas compras e estavam atravessando uma estrada secundária nos arredores de Miami. A noite era comum, o clima estava limpo e nada indicava qualquer anormalidade. No entanto, sem aviso, o carro em que estavam começou a falhar. O motor apagou subitamente, todas as luzes internas e externas se desligaram e o veículo ficou completamente imóvel. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pela respiração apreensiva dos ocupantes. Nenhum som externo, nenhuma luz ao redor, apenas a escuridão súbita e absoluta. Foi nesse momento que uma luz azul intensa surgiu no céu. Ela desceu rapidamente até atingir o carro, envolvendo-o em um brilho pulsante que deixava os 4 ocupantes praticamente cegos. Segundo os relatos, a luz parecia vibrar, e o ar ao redor do carro tornava-se denso, quase sufocante. A pressão aumentava, como se algo estivesse tentando erguer o carro. 3 das pessoas permaneceram dentro do veículo, paralisadas pelo medo. Mas Filiberto, que estava no banco do passageiro dianteiro, foi puxado para fora por uma força invisível. Os gritos de espanto das testemunhas ecoaram na estrada deserta enquanto viam o corpo do amigo ser elevado verticalmente, como se estivesse sendo sugado para o céu. Esse é um dos elementos mais fortes do caso: a existência de testemunhas oculares. Fernando e as 2 mulheres viram com clareza a luz azul se manter sobre o veículo por alguns segundos, puxar Filiberto para fora e desaparecer em seguida, levando-o consigo. Eles correram desesperados até a delegacia mais próxima e relataram cada detalhe do ocorrido. A polícia registrou imediatamente o desaparecimento de Filiberto como um caso atípico, com base em testemunhos de pessoas abaladas, mas coerentes. O nome de Filiberto foi oficialmente adicionado à lista de desaparecidos naquela mesma noite. A busca começou nas redondezas, mas não havia sinal de violência, nem pegadas, nem vestígios de fuga. Enquanto isso, segundo o relato posterior de Filiberto, ele recobrou a consciência em um ambiente completamente desconhecido. Sentia o corpo leve, como se estivesse flutuando, mas sem controle sobre os próprios movimentos. A primeira sensação era de desorientação completa. Ele se via cercado por paredes metálicas, lisas e luzes brancas muito intensas. O ar era diferente, mais denso, e havia um cheiro metálico constante. Quando tentou se mover, percebeu que estava preso por algo invisível, como se o próprio espaço ao redor o mantivesse imóvel. A atmosfera era silenciosa, mas opressora, e cada segundo parecia se alongar de forma angustiante. Os primeiros seres que ele viu eram muito diferentes dos humanos. Tinham cerca de 2 metros de altura, pele acinzentada e aspecto seco, como couro envelhecido. Suas cabeças eram desproporcionais ao corpo, com olhos negros e profundos que não piscavam. Não havia sinais de nariz ou orelhas como os nossos, apenas pequenas protuberâncias. Suas bocas eram finas e imóveis. Usavam roupas justas, quase coladas ao corpo, com aparência metálica. O movimento deles era preciso, quase como o de máquinas extremamente eficientes. Não havia pressa, mas também nenhuma hesitação. Eles observavam Filiberto com atenção, como se estivessem analisando cada detalhe do seu estado físico e mental.
Segundo ele, a comunicação entre eles não se dava por palavras, mas por um tipo de transmissão direta de pensamentos. Ele não ouvia sons, mas sentia ideias e mensagens surgindo dentro da mente, como se os seres estivessem falando diretamente com sua consciência. A primeira sensação transmitida foi de que ele não deveria ter medo. Disseram que seria levado para outro lugar e que nada lhe aconteceria, embora a atmosfera ao redor dissesse o contrário. Mesmo sem gestos agressivos, a tensão era constante. Ele se sentia observado e estudado. Cada passo dos seres era silencioso, mas extremamente calculado, como se seguissem um protocolo rígido. Filiberto foi levado por um dos corredores da nave, guiado por 2 desses seres. As paredes pareciam translúcidas em alguns trechos, revelando luzes que piscavam de maneira rítmica. Não havia portas convencionais. Os espaços se abriam à medida que se aproximavam, revelando salas de diferentes tamanhos. Em determinado momento, ele foi conduzido a uma espécie de assento inclinado, que se moldou ao seu corpo. Quando tentou se levantar, percebeu que não conseguia mover os braços ou as pernas. Estava contido por uma força invisível que não causava dor, mas impedia qualquer reação. Nesse momento, sentiu seu corpo vibrar, como se estivesse sendo transportado a uma velocidade incompreensível. Pouco tempo depois, segundo seu relato, a nave pousou em um local que não parecia ser a Terra. Ao descer, ele foi conduzido por uma rampa até um terreno seco, de solo avermelhado e textura rochosa. O céu possuía um tom acinzentado esverdeado e não havia nuvens visíveis. A paisagem ao redor era árida, com estruturas metálicas que se erguiam como torres, algumas inclinadas em ângulos estranhos. O silêncio era absoluto, mas um tipo de vibração constante parecia percorrer o ar. Ele teve dificuldade para respirar, e nesse momento os seres colocaram algo sobre seu rosto, como uma máscara transparente que imediatamente aliviou a pressão nos pulmões. À medida que era conduzido, começou a perceber que o lugar tinha função semelhante a uma base científica. Havia salas interligadas por corredores extensos, todas extremamente limpas e com luzes embutidas que variavam de cor conforme ele se aproximava. Em uma das salas, ele viu painéis com símbolos que não reconhecia, semelhantes a caracteres, mas diferentes de qualquer alfabeto terrestre. As luzes mudavam com frequência, e os tons variavam entre branco, azul e violeta. Não havia janelas ou entrada de luz natural, o que aumentava a sensação de estar em um ambiente completamente isolado, planejado para controle total. Ele também percebeu que os seres pareciam operar em turnos. Alguns se deslocavam em grupos, todos com o mesmo ritmo de passos e gestos sincronizados. Não havia conversas audíveis nem barulhos de máquinas. Apenas o som constante e baixo de algo funcionando ao fundo, como um motor distante. Em uma das passagens, ele viu outra sala com o que pareciam tanques ou compartimentos preenchidos por líquido, e dentro deles havia formas biológicas que ele não conseguia identificar. A iluminação nessas áreas era mais fraca, e os seres pareciam agir com maior cautela, como se ali estivessem realizando estudos mais delicados. Em um momento específico, foi levado a uma sala maior, onde havia uma projeção tridimensional sendo exibida no ar. As imagens mostravam formas de vida da Terra, animais, plantas e seres humanos, acompanhadas de gráficos e símbolos flutuando ao redor. Ele teve a clara impressão de que estava diante de uma análise profunda da vida orgânica do planeta. Os seres pareciam interessados em entender os ciclos naturais, as estruturas biológicas e até mesmo os comportamentos sociais. Tudo indicava que aquilo não era um simples experimento com um indivíduo, mas parte de um estudo amplo envolvendo múltiplas espécies e dados planetários. Filiberto também começou a perceber que não era o único humano ali. Em um determinado corredor, viu o que pareciam ser outras pessoas em compartimentos transparentes. Ele não conseguiu se aproximar, mas teve a impressão de que estavam dormindo ou inconscientes. Não sabia dizer se eram reais ou apenas imagens.
Essa visão o perturbou profundamente, pois indicava que talvez outros estivessem passando pela mesma experiência, sem que o mundo soubesse. Ao mesmo tempo, tudo naquele local parecia controlado. Os seres não demonstravam emoções, apenas seguiam protocolos, como se estivessem ali há muito tempo, desenvolvendo atividades meticulosas. Em um dos momentos finais dessa primeira fase da experiência, ele foi novamente levado a uma sala menor, com paredes arredondadas e piso que emitia luz ao ser tocado. Lá, foi instruído por meio da comunicação mental a observar uma tela onde diferentes cenários eram exibidos. Imagens da Terra, de cidades humanas, florestas, oceanos e áreas desérticas se alternavam rapidamente. Em seguida, imagens de lugares desconhecidos, com estruturas metálicas e céus de tonalidades irreais. A sensação que teve foi de que os seres estavam mostrando a ele uma comparação entre mundos, ou talvez entre tempos, como se algo estivesse por vir. Dentro desse ambiente, Filiberto foi levado a explorar diferentes áreas. Ele se recorda de ver laboratórios ou câmaras com equipamentos que não compreendia, cheios de luzes e telas que mudavam constantemente. Em outro setor, disse ter visto outros seres, semelhantes aos primeiros, mas ocupados em manipular instrumentos. Tudo parecia seguir uma ordem rígida, como se estivessem em uma base científica. Ele descreveu que esses seres demonstravam grande interesse por recursos da Terra, especialmente pela vida orgânica, plantas e animais, e que realizavam estudos sobre diferentes espécies. Filiberto começou a perceber que sua permanência naquele local não seria breve. As atividades dos seres eram contínuas, meticulosas, e o observavam constantemente, como se cada reação sua fosse parte de um experimento prolongado. Em determinado momento, ele foi levado a uma câmara menor, onde um dos seres utilizou um instrumento que emitia uma luz pulsante sobre o corpo dele. Não havia dor, mas a sensação era de profundo cansaço físico. Após o procedimento, sentiu uma espécie de dormência nos braços e pernas, como se sua energia estivesse sendo drenada ou redirecionada. Era impossível resistir, e ele se via cada vez mais submisso àquelas ações silenciosas e calculadas. Na sequência, foi colocado em uma espécie de maca flutuante e levado por um corredor curvo que o conduziu a uma área ainda mais isolada da base. Ali, os corredores eram revestidos por um material brilhante e as luzes tinham tonalidades azuladas. Ao entrar na nova sala, notou que os equipamentos ao redor emitiam sons constantes, como uma respiração artificial. No centro, havia uma estrutura cilíndrica, onde foi posicionado, com o corpo levemente inclinado. Uma luz vertical escaneava lentamente sua pele, parando em pontos específicos. Quando tentou mover-se, percebeu que o corpo inteiro estava preso por uma força invisível, como se o espaço ao redor fosse sólido. Foi nesse momento que as visões começaram. Filiberto passou a ter flashes intensos de imagens que não conseguia controlar. Eram cidades desconhecidas, planetas distantes, seres diferentes dos que havia visto até então. Em algumas imagens, via grupos de humanos caminhando em ambientes subterrâneos, como se estivessem em colônias. Em outras, estruturas colossais flutuando sobre oceanos escuros. Essas visões vinham com sentimentos misturados, medo, admiração e uma estranha sensação de urgência. Parecia que os seres estavam tentando mostrar algo importante, não apenas para ele, mas como se desejassem transmitir uma mensagem sobre o destino da própria humanidade. Logo após essas experiências mentais, ele foi liberado da estrutura e voltou a ser guiado até o espaço onde havia estado antes. A essa altura, sua percepção do tempo já estava completamente alterada. Não sabia se haviam passado horas ou dias. O corpo mostrava sinais de fadiga e ele sentia fome e sede, mas nenhuma necessidade parecia ser atendida diretamente. Os seres, ainda que não demonstrassem indiferença ou hostilidade, pareciam não se preocupar com as limitações humanas. Tudo indicava que Filiberto era apenas uma peça em um estudo muito maior,
e que sua individualidade não estava em questão. Ainda assim, sentia-se vigiado com atenção. Sem aviso prévio, foi conduzido de volta à nave menor. O ambiente interno era o mesmo, silencioso e imaculado. Foi posicionado no mesmo assento de antes, e uma nova sequência de vibrações percorreu seu corpo. A sensação era de ser atravessado por ondas energéticas, mas sem dor. Seu corpo inteiro parecia ressoar com o movimento da nave, que se deslocava de forma suave, sem balanços ou ruídos. Em determinado ponto, tudo escureceu. Ele perdeu a consciência mais uma vez, e quando voltou a si, estava jogado em um terreno baldio, com o corpo sujo e roupas rasgadas. A cabeça latejava e ele não sabia onde estava. Minutos depois, a polícia o encontrou. Os agentes estavam em patrulha pelas redondezas após receberem o relato do desaparecimento feito pelos amigos. Filiberto estava confuso, com o olhar distante e dificuldade de se comunicar. Foi levado imediatamente para um hospital, onde os médicos constataram marcas vermelhas pelo corpo, níveis elevados de fósforo no sangue e um quadro de exaustão física severa. Apesar de não apresentar ferimentos graves, o estado de choque era evidente. A equipe médica não conseguiu explicar o que teria provocado aquelas alterações, e os relatórios clínicos foram anexados aos autos da investigação policial, que já tratava o caso como uma ocorrência fora dos padrões conhecidos. Com o tempo, Filiberto começou a recuperar gradualmente a lucidez e relatou os detalhes da experiência com impressionante coerência. Falava das paisagens alienígenas, das criaturas altas e frias, dos laboratórios silenciosos e das visões projetadas diretamente na sua mente. Suas descrições permaneciam consistentes mesmo com o passar dos anos. A comunidade local, inicialmente cética, passou a ver o caso com mais respeito depois que os depoimentos das testemunhas e os documentos médicos vieram à tona. A mídia noticiou o caso por um breve período, mas logo ele foi ofuscado por outros acontecimentos. Ainda assim, pesquisadores de fenômenos inexplicáveis jamais deixaram de investigar o que aconteceu naquela noite. Mesmo enfrentando críticas e o ceticismo de muitos, Filiberto se manteve fiel ao que viveu. Nunca buscou lucro com a história e evitava exposição desnecessária. Seu relato não mudou com o tempo, e ele reafirmava que o que viu estava além da compreensão humana. Dizia que sua vida jamais voltou ao normal, pois passou a sofrer com sonhos vívidos, lapsos de memória e sensações constantes de estar sendo observado. Também relatou episódios de desorientação súbita, como se seu corpo ainda estivesse sendo monitorado. Muitos especialistas tentaram desacreditá-lo, mas nenhum conseguiu provar que se tratava de fraude. Os documentos oficiais seguiam confirmando: Filiberto Cárdenas realmente desapareceu e reapareceu em circunstâncias que ninguém conseguiu explicar. O caso se tornou referência na ufologia mundial, justamente por reunir 3 elementos raríssimos: testemunhas presenciais confiáveis no momento do desaparecimento, registros policiais imediatos e comprovação médica de alterações físicas incomuns. A narrativa de Filiberto não era isolada, mas sustentada por uma cadeia de documentos oficiais, o que o distingue da maioria dos relatos de abdução. Até hoje, estudiosos continuam examinando cada detalhe, tentando entender o que teria motivado aquele suposto sequestro e por que ele teria sido levado especificamente. Alguns sugerem que ele foi escolhido por acaso. Outros acreditam que havia algo em seu organismo ou trajetória que despertou o interesse das entidades. Independentemente da origem ou do propósito da experiência, o fato é que Filiberto Cárdenas teve sua vida transformada por completo. Ele se tornou símbolo de um fenômeno que desafia a lógica e continua sendo estudado por especialistas de todo o mundo. Sua coragem em manter o relato vivo, mesmo sob desconfiança e julgamento, é vista por muitos como prova de integridade. O caso permanece sem resposta definitiva, mas provoca reflexões profundas sobre a possibilidade de existência de formas de vida inteligente fora da Terra e sobre o impacto que essas experiências têm nas pessoas comuns.
a história de Filiberto continua viva, provocando perguntas que talvez só o tempo consiga responder.